Olá! Hoje nós vamos terminar as histórias do segundo livro das Crônicas dos Reis. Estamos falando sobre os reis da descendência do rei Davi. Mas antes, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito e gostar do nosso vídeo, se inscreve, dê o like, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus entre as crianças e os adolescentes. E que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. No nosso último vídeo, nós vimos que o rei Amazias havia morrido e seu filho Uzias agora era o novo rei. Uzias, ele buscou o Senhor. Ele era muito inteligente. Ele tinha um grande exército. Deus tinha dado para ele capacidade, inteligência, para ele fazer armas de guerra. E assim ele se tornou um rei muito poderoso. Mas o rei Uzias, por ter se tornado poderoso, também um rei muito forte, porque vencia todas as batalhas, né? Porque tinha um grande exército, o coração dele ficou cheio de orgulho, se ensoberbeceu. E ele foi oferecer incenso no templo do Senhor. Vocês lembram que só que quem podia fazer isso eram os sacerdotes, mas ninguém, era uma ordem de Deus? Então o sacerdote falou para Uzias que ele estava errado, ele não podia fazer aquilo. Em vez dele se arrepender, ele se indignou, ficou zangado. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele rei tão forte e tão poderoso ficou doente, uma doença terrível chamada lepra. E por causa dessa doença, agora ele teve que sair do seu palácio e morar numa casa separada. Seu filho, Jotão, governava o povo. Jotão fez o que era certo. Ele buscava o Senhor, mas o povo não queria saber do Senhor. O povo pecava contra Deus. Jotão também se tornou poderoso, forte, mas a Bíblia diz que isso aconteceu porque ele andava nos caminhos do Senhor. Deus forte, poderoso, Deus criador de todas as coisas, que me criou, que criou você. Esse era o Deus que esse rei decidiu seguir. Quando ele morreu, seu filho Acais se tornou rei, mas ele não fez o que era certo. Ele fez ídolos, imagens, né? E colocou, e ele adorou, servia a esses deuses, oferecia incenso, oferecia sacrifícios. Muitos reis vieram lutar contra ele e venceram e levaram o povo, uma boa parte do povo, como seus prisioneiros. E a Bíblia diz que o rei, ele se angustiou, mas nem no tempo de angústia ele buscou o Senhor. Pelo contrário, ele passou a pecar mais ainda contra Deus. Ele pediu ajuda aos deuses da Síria e de Damasco, em vez de buscar ao Senhor. Ele também quebrou os objetos da casa do Senhor e fechou a casa de Deus. Ele provocou o Senhor e quando ele morreu, seu filho Ezequias se tornou rei. Ezequias fez o que era certo diante do Senhor. Ele mandou abrir a casa de Deus, ele chamou os levitas para juntos, né, fazerem um acordo de oferecerem sacrifícios, incenso ao Senhor. Esse sacrifício era por causa do pecado do povo. Ele também mandou purificar a casa de Deus. Ezequias também convidou todo o povo para comemorarem a Páscoa. Todo o povo veio, buscando o Senhor de todo o coração
e com grande alegria. E se você quiser mais aprender sobre esse rei, lá nos nossos vídeos tem uma playlist de primeiro e segundo reis. Tem um vídeo chamado Ezequias, o rei que confiou em Deus. Assista esse vídeo para você aprender mais sobre esse rei. Manassés, o filho de Ezequias, ele foi terrível, praticou a idolatria. Ele trouxe ídolos, pôs na terra de Judá e Jerusalém, até dentro da casa de Deus, ele colocou os ídolos e fez o povo pecar contra o Senhor, oferecendo incenso, sacrifício a esses ídolos. De todas as maneiras, ele pecou contra Deus. E certa vez, ele foi levado prisioneiro lá para a Babilônia. Então, a Bíblia diz que Manassés, ele se arrependeu de tudo aquilo que ele havia feito, de toda aquela idolatria, de ter deixado Deus de lado, ter escolhido deuses para poder servir. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração quando ele orou arrependido. E Deus teve misericórdia de Manassés. Deus devolveu para ele o seu reino, trouxe ele de volta. Se você quiser aprender também sobre Manassés, também na playlist de 1º e 2º Reis, tem um vídeo só dele, Manassés, o rei que se arrependeu. Assista também esse vídeo. Aprenda mais sobre o rei Manassés. E quando Manassés morreu, seu filho Amon se tornou rei. Amon, ele fez o que era mal. Ele também praticou a idolatria. Não buscou o Senhor. Preferiu escolher servir aquelas imagens de escultura do que o Deus verdadeiro. E ele não se arrependeu como seu pai Manassés. E um dia ele morreu também. Josias, o filho de Amon, ele tinha apenas 8 anos quando ele se tornou rei. E ele buscou o Senhor, fazendo aquilo que era certo. Mandou purificar Judá e Jerusalém, tirando todos aqueles ídolos, todas aquelas imagens, e mandou também reparar a casa do Senhor. Quando estavam reformando a casa de Deus, eles acharam o rolo da palavra de Deus e leram para o rei. Quando o rei ouviu a palavra de Deus, o rei chorou, se humilhou, rasgou as suas roupas, porque ele viu o quanto o povo e quanto os seus pais estavam pecando contra o Senhor. Chamou todo o povo, até as crianças vieram todos, e leu a palavra de Deus. E o povo se arrependeu. Ele também chamou o povo para comemorarem a Páscoa do Senhor. E a Bíblia diz uma coisa muito legal sobre esse rei. Eu anotei aqui. Ele buscou o Senhor e o povo, enquanto ele reinava, o povo também buscou o Senhor. Muito legal, né? Bem na playlist de 1º e 2º Reis, tem um vídeo sobre o rei Josias. Ele se chama Josias, o rei obediente. Vai lá assistir para aprender mais sobre o rei Josias. Quando ele morreu, seu filho se tornou rei no lugar dele. O nome dele era Jeoacás. E o rei do Egito veio e o levou prisioneiro. Ele pôs o irmão de Jeoacás, chamado Eliaquim, como rei. O rei do Egito também mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Jeoaquim também não escolheu buscar o Senhor. Certa vez o rei da Babilônia, ele veio, invadiu e levou esse rei também, prisioneiro. O filho de Jeoaquim, chamado Joaquim, se tornou rei.
também fez o que era mal. Não buscou o Senhor. O rei da Babilônia foi novamente lá e o levou também prisioneiro. Fez Zedequias, irmão de Joaquim, como rei. Zedequias também fez o que era mal, não escolheu buscar o Senhor. E o profeta Jeremias foi falar com ele que precisava se arrepender, foi repreendê-lo. E a Bíblia diz que em vez dele obedecer, o coração dele endureceu mais ainda e ele pecou mais ainda contra Deus. Deus amava o seu povo, Deus amava o rei. E Deus mandou mais profetas. A Bíblia diz que Deus teve misericórdia e mandou mais outros profetas irem lá falar com eles, que eles precisavam se arrepender do seu pecado. Deus os queria perto dele, né? Deus os amava. Deus ama você também, meu querido. Mas a Bíblia diz que eles não quiseram ouvir. O rei não quis ouvir. Endureceu cada vez mais o seu coração. E sabe o que eles fizeram? O rei e o povo, eles riram dos profetas de Deus. Eles zombaram da palavra de Deus. Escolheram não obedecer e não ouvir o Senhor. Então, os babilônios lutaram contra eles e eles mataram muito do povo, né? Eles também queimaram a casa de Deus, pegaram todos os tesouros e quem estava vivo do povo, eles levaram como prisioneiros lá para a Babilônia. Depois de muitos anos, a Pérsia conquistou a Babilônia. E o novo rei da Pérsia, o rei Ciro, ele fez um decreto onde ele chamou todos os judeus e disse para eles que aqueles que quisessem poderiam escolher voltar para Jerusalém ou ficar ali na Pérsia. Que Deus maravilhoso! O tempo passou, mas Deus não esqueceu o seu povo. E agora eles podiam escolher ficar ali como servos ou voltar para a sua terra. A história desses reis nos ensina que todos nós podemos fazer escolhas. E às vezes as escolhas são certas, mas muitas vezes fazemos escolhas erradas. Mas tem uma coisa que a gente pode escolher e que nós nunca vamos errar. Você pode escolher receber Jesus como seu Salvador. Essa é uma escolha certa que Deus quer que você faça. Eu já fiz essa escolha. Eu já recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. E essa foi a melhor escolha de toda a minha vida. Você também pode fazer isso. A Bíblia diz em João 1, vou ler para vocês. Diz assim, versículo 11 ou 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus, ele veio para o seu povo, mas o povo não quis saber de Jesus. Escolheram outros, em vez de escolher receber Jesus. E ele diz, mas todos aqueles que escolheram, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, ele deu o poder deles se tornarem seus filhos, filhos de Deus. Você já recebeu Jesus como Salvador? Ainda não. Você consegue entender que você é pecador? Pecado é tudo aquilo que a gente faz, que deixa Deus triste, que a gente entende que é errado e mesmo assim a gente continua fazendo. E a Bíblia diz que esse pecado, ele nos afasta de Deus. Por isso Jesus veio ao mundo, morrer numa cruz. Ele foi sepultado. A Bíblia diz que ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Por isso, ele pode perdoar o seu pecado como ele perdoou o meu. Se você quiser receber Jesus como Salvador, hoje mesmo você pode se ajoelhar, agora mesmo. Dizer para ele que você entende que tu é pecador, que você quer que ele te perdoe, que ele lave o seu coração e que ele venha fazer morada dentro de você. A Bíblia diz que Deus
enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus quer salvar você. Por isso, meu querido, receba-o hoje mesmo como seu Salvador. Faça a escolha certa, como alguns daqueles reis fizeram, e não como aqueles outros que escolheram deixar Deus de lado da sua vida. Escolha deixar Deus na sua vida, escolhendo receber Jesus como seu Salvador. Um beijo. Lembre-se que tu é precioso para o Senhor. Ele te ama muito. Você vale para Ele mais do que ouro, mais do que prata. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.